Que isso, eles estão desesperados. Ah, que isso, Maurinho está desesperado. Ah, que isso, os rivais estão desesperados. Meu irmão, é muito choro e eu tive que aparecer aqui com essa musiquinha mequetrefe nesta quarta-feira à tarde, dia 25/3/2026, para poder trazer aqui as reações dos rivais, do Maurinho, da Flapress, só porque saiu a informação que a gente já tinha trazido para vocês aproximadamente 15 dias atrás, que a SAF do Vasco está muito próxima de ser vendida, que já tem valores e obrigações. Isso foi confirmado pelo GE, inclusive. Vasco já até devolveu o contrato para o jurídico do La Máquia e agora parece que estão nos últimos detalhes. E para desespero dessa galera, eles vão criar vários tipos de narrativa, como o Vasco está vendendo a sua SAF pelo valor que o Flamengo arrecada anualmente. Vão falar que ponto o Vasco chegou, né, de estar vendendo sua SAF para um clube, ou pelo menos para uma pessoa que já tem o controle de outro clube, porque é a presidente, fazendo ligação da tia Leila com o Crefilho. Ou seja, meu irmão, o que não falta é choro. Eu vou te explicar tudo, vou te atualizar, vou te manter também informado, porque parece que já está confirmado o local para o jogo pela Copa do Brasil contra o Paysandu, jogo de ida, e também a estreia do Vasco na Sul-Americana. Sem contar que ainda vamos falar aqui do nosso Cria Rayan, que teve concedendo entrevista. Ele teve falando do seu sonho de jogar uma Copa do Mundo. E olha aqui, ó, o sol tá batendo, o chroma key já tá uma porcaria, mas eu vou manter assim mesmo. E você vai dando aí glória aí, meu irmão, vai me ajudando em oração, porque a gente vai entregar esse conteúdo todinho para você depois da vinheta, porque o que não falta aqui é resenha, choro, lágrimas e também lenço para poder secar, meu irmão. A inundação aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e adjacências. Vinheta! E voltamos aqui. Aí, assim fica melhor? Não fica, né? O sol já tá batendo aqui, galera. Mas você está no canal Na Torcida Vascaína, de maneira, né, que, ó, aí, ó. Pedroca e Crefilho já ali canetando, pelo menos, as últimas minutas para poder apresentar esse contrato no Conselho Deliberativo, isso ser votado e também levado até a AGE. Aí, o sócio estatutário vai votar. Bom, pelo menos é a promessa do Pedrinho, vai saber no que está votando. Mas você que chegou aqui agora, pelo amor de Deus, já chega a resenha das lives que você não deixa o seu like. Então deixa o bendito like aí, também se manifeste aqui nos comentários, deixe a sua opinião, se você é a favor, se você é contra, também sobre toda essa choradeira da Flapress, porque eu acho que você tem direito de ser a favor e tem direito de ser contra. Agora o Maurinho, quem é Maurinho na fila do pão para poder deixar a sua... Rapaz, será que eu quebrei a tela? Eu pensei que eu tinha quebrado a tela do celular, porque me dá raiva, né? Quem é Maurinho na fila do pão para querer dar opinião sobre a venda do Vasco da Gama? Bom, se você também não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações e vamos para aquilo que interessa, que é as notícias do gigantesco da colina. Olha aqui, ó. Vamos começar, né, pela informação que vem lá do GE. E é engraçado, né? Olha o início dessa matéria. Aqui já começou um choro, tá? Aqui já começa uma narrativa. Marcos La Máquia, filho de José La Máquia, dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, faz contato com a agência. O cara veio ali, só faltou falar da cueca do Marcos La Máquia. E falar também que a tia Leila é presidente do Palmeiras, né? Que em vez de ele falar, olha, o empresário Marcos La Máquia, não. Filho do cara que é dono da Crefisa, que é enteado da Leila, meu Deus do céu. Mas, enfim, no restante da matéria, o Marco La Máquia fez contato com a agência de Fair Play para ajustar a estrutura em negociação com o Vasco. O objetivo é alinhar previamente um negócio antes do avanço decisivo
e, claro, fazer eventuais ajustes ao regulamento de fair play financeiro. A intenção é que esse desenho esteja em conformidade com a SSF, Sistema de Sustentabilidade Financeira, antes que a compra da SAF seja concluída. Então, quer dizer, já foi lá, já teve conversando com o órgão responsável, porque muita gente falando, olha, isso tem conflito de interesse, olha, não tem. Então, o Crefisa e também seus representantes estiveram ali para poder entender o que eles precisam fazer para não ter nenhum problema quando eles der a canetada definitiva. Para a gente poder seguir, e também para o desespero da Flapress, o Bruno Murito subiu uma informação ontem, ou hoje, no caso, né? Foi 00:01, se não estiver enganado. Urgente, Vasco e Marco Lamáquia encaminham um acordo para a venda da SAF por valor superior a 2 bilhões. Inclusive, essa informação nós subimos aqui há 15 dias atrás e agora virou manchete. Né? Também, claro, o portal lá é muito maior, o GE veio noticiando, já saiu no Brasil inteiro. E para a gente poder seguir aqui a nossa informação, né? Foi no dia quê? Dia 14, né? Na verdade, 9 dias atrás. A gente já tinha falado sobre valores e obrigações da SAF que tinham sido revelados. E aí, meu irmão, aqui o nosso amigo Guilherme Abraão também noticiou a respeito do Vasco, do Lamáquia, ou seja, está todo mundo falando a mesma coisa, que esse negócio está muito perto de ser concretizado. E hoje nós tivemos a informação que o contrato que acompanha as nossas lives sabe, inclusive para você que não viu a nossa live de meio-dia, vá lá, assista, que a gente fez ali uma repassada de todas as informações desde o início. Fizemos ali uma linha temporal das informações que nós subimos aqui para você poder entender todo esse processo. E agora já está em estágio final o contrato. O contrato que já tinha chegado até o Vasco. Vasco, junto com uma comissão especial, tinha analisado, voltou com esse contrato e esse contrato já está em mãos do jurídico de Marcos Lamáquia. E diz assim a informação. Como noticiamos no dia 7 de março, o Vasco da Gama estava analisando o contrato global da venda da SAF, o SPA. Ontem, 24, recebemos a informação de que a diretoria vascaína já analisou todos os pontos do contrato e fez a devolutiva ao corpo jurídico de Marco Lamáquia. Se tudo correr dentro do esperado e não houver mais nenhuma ressalva contratual, as partes estarão aptas a apresentar uma proposta ao Conselho Deliberativo do Vasco para avaliação, convocação da AGE e votação para que os sócios estatutários decidam pela chegada ou não de um novo investidor. Informação minha, do Cauê e do Amadeuzinho. Então, quer dizer, Vasco mais ou menos costurou já tudo isso, já está tudo certinho. E aí, para o desespero, né, cara? Para o desespero da Flapress, dos rivais. Exclusivo, agora é o dantesco. O Vasco da Gama trabalha com o planejamento de que com o planejamento de que seja apresentado o projeto ao Conselho para encaminhamento da AGE até o dia 1º de maio deste ano. Ou seja, o Vasco está trabalhando com a possibilidade de até o dia 1º de maio já está tudo pronto para, no caso, os sócios estatutários votarem. Aí vai ter a marcação, vai ver quem está com condições dos sócios de votar ou não, enfim. E aí a gente vai esperar, mas as coisas estão caminhando para essa possível venda. A previsão era que o processo acelerasse com a possível assinatura até março. Dito e feito. Agora é apurar muito sobre o planejamento esportivo e projeto. Então, as coisas realmente ganharam forma, ganharam corpo, e isso foi o suficiente para ele. Tá aí, ó. Ele apareceu e teve falando muita coisa. E lá o Vinícius Arocho explicando que, cara, não tem nada a ver uma parada com a outra. Leila e Marcos são parentes de primeiro grau, mas isso não é suficiente para veto
da ANSRESP. ANSRESP, que é o órgão ali do fair play financeiro, que vai ver, né, como é que fica, se realmente existe esse conflito de interesse. O fair play analisa influência e poder de direção. Ambos têm autonomia econômica, negócios sem relação direta e sem subordinação. Marcos não é representante de um sócio oculto, é independente. Mas o senhor Maurinho, eu vou deixar aqui a fala do Maurinho em outra tela para você poder ouvir o áudio, presta atenção. O Maurinho fez questão de vir com esse papinho que é anteado, que é aparente, que agora a Leila vai gerir 2 clubes, que o Vasco da Gama aí, né, vai ser vendido por 2 bilhões, que é o valor. Cara, o que não vai faltar agora é esse tipo de narrativa para gerar comoção no meio dos torcedores do Vasco. Se liga. Do Lamar, que é o dono da Crefisa, Mauro. Tem que passar pelo pessoal do fair play financeiro, né? Sim. Vejamos como vai ser. Lógico que eles podem buscar um caminho jurídico que viabilize, mas na prática nós veríamos, seria um controle de 2 clubes pelas mesmas pessoas, praticamente. Porque como é que você vai separar assim? Não tem como, cara. Não tem como. A presidente do Palmeiras, pessoa que tem poderes, não é dona, mas ela é presidente, plenos poderes, evidentemente, né? E aí o enteado dela, no caso, o marido dela aparece na foto reunido com o presidente do Vasco. Quer dizer, vai dizer que não tem nada a ver. Claro, são as mesmas pessoas. Né? Estariam controlando 2 clubes. Acho que já é um teste para o fair play financeiro que a CBF quer colocar em prática. Vai continuar. Né? Um tremendo teste já de cara. Um teste já de cara. Porque esse é um dos pontos que... Uma coisa é a Leila amanhã sair da presidência do Palmeiras e eles compram o Vasco. A outra é ser presidente do Palmeiras e comprar o Vasco. Né? E o valor, né? Acho que está o quê? 2 bilhões? Uma coisa 2 bilhões. 2 bilhões é quanto o Flamengo faturou no ano passado. Um pouco mais do que isso. Quer dizer, olha só que loucura, a que ponto chega um clube de futebol como o Vasco. Né? Alguém compra o Vasco pelo valor que seu grande rival fatura em um ano. Exatamente. Pô, você vê como se destrói um clube de futebol, cara. Os caras conseguem realmente destruir. Né? Isso aí não é um processo rápido, isso vem de muitos e muitos anos. Né? E eu sempre lembro, sei que os vascaínos ficam... E olha só, se destruiu, mais um motivo para não ficar na mão de quem está. Então, deixa seguir, né, o seu curso natural da vontade do sócio estatutário. Se o sócio quer isso daí, você não tem nada a ver com isso, Mauro César. E outra coisa, a Leila, no final de 27, ela pode até desembarcar aqui, mas vai ficar provado e comprovado que o dinheiro é oriundo da família Faria, não tem nada a ver com o Lamáquia. Se amanhã ou depois vai ter a ver, é outra história. E mesmo se tivesse, qual é a sua preocupação? Qual é o seu medo? E detalhe, tá? O medo não é só essa criança aqui, não, né? Aí, ó. O BAP já esteve se manifestando, e quando você vem aqui, para esses comentários, deixa eu ver, para esses comentários aqui, você vê que os torcedores rivais já estão aí também, já se borrando de medo. Você vê flamenguista comentando na matéria, aí você vai ver até palmeirense comentando, sabe? E detalhe, né, meu irmão? Vou te falar um negócio. Se tá todo mundo aí com essa comoção dos rivais, cheio de medinho, que o Vasco vai ser vendido para o filho do Lamáquia, é porque todo mundo sabe, né? E aqui teve um rapaz que falou uma verdade. Tem gente aí que não quer dividir esse protagonismo. Igual aqui, ó. Lá o pessoal do Botafogo. Flamengo e seus torcedores sentem dor de cotovelo por qualquer movimentação dos rivais. Em 2024, pediram fair play financeiro ao ver um Botafogo forte. Foi mesmo, na época lá eles brigaram por isso daí. Agora estão afirmando que haverá interferência de gestão e de comando no Vasco, mesmo sendo empresas distintas. O argumento é que eles acham que é isso, não é que eles têm certeza. Tomem vergonha na cara. Desespero absurdo de ver os outros times um pouco mais fortes. É exatamente isso. Eu acho, cara, sinceramente, que a torcida do Vasco tem que ficar esperta para tudo que está acontecendo. Eu não vou me aprofundar aqui nessa questão da compra das obrigações,
Vou deixar aqui nossa live de hoje, que ali a gente teve destrinchando sobre vários fatores, que não é só esses 2 bilhões, tá? É muito mais do que isso. O Vasco tem muito mais obrigações do que simplesmente 200 milhões anuais. Não é só isso que quem assumir vai ter que arcar. Tem muita gente achando a outra coisa. O Vasco já começa a pagar, a partir desse trimestre, valores da recuperação judicial. E aí, nesse debate, estava eu, Tutinho, o Cauê, nós falamos que o Vasco da Gama, ele simplesmente, meu irmão, um ano que teve um ano passado, o Vasco arrebentando aí, porque por mais que a gente brigou para não cair até a penúltima rodada, mas o Vasco chegou a uma final de Copa do Brasil. O Vasco jogou uma Sul-Americana. O Vasco jogou o Brasileiro, e ali paga-se, né, o pay-per-view. Quantos jogos você transmitiu, as placas de publicidade, entre patrocínios, visibilidade, uma porção de coisa. Com isso tudo, o Vasco, ano passado, mesmo chegando em final de Copa do Brasil e tudo mais, o Vasco teve que pegar 80 milhões emprestado com a Crefisa. E o Vasco só fechou no azul em 60 milhões para o próximo ano, no caso agora 26, porque pegou esses 80 milhões. Porque se não tivesse pego os 80 milhões, o Vasco fecharia o seu caixa negativando menos 20 milhões. É só você fazer as contas, né? 80 milhões menos 60 milhões seria, no caso, aí um débito ou um déficit, né, de 20 milhões de reais, que seria aí o Vasco fecharia no vermelho. Mesmo o Vasco girando bem, não fazendo loucuras nas janelas, contratando ali no limite, e o Vasco não pagou ninguém o ano passado. Estava tudo congelado devido à recuperação judicial. Mesmo assim, o Vasco, se não tivesse pego um empréstimo, estaria no vermelho. Mais uma prova que somente nesse modelo que está sendo feito não é o suficiente. E isso sem pagar dívidas. Imagina esse ano. Então, eu sou a favor do Vasco ir atrás de dinheiro novo. E também sou a favor da política do Vasco não estar mais envolvida no dia a dia do futebol do Vasco. O Vasco da Gama iniciou neste primeiro semestre os pagamentos da recuperação judicial. A projeção é de que o clube feche março com quase 20 milhões quitados em dívidas nos 3 primeiros meses do ano. Até o fim do mês de março, serão pagos cerca de 8 milhões referentes a credores cíveis e trabalhistas, incluídos na recuperação. Nesta semana, a previsão de aproximadamente 10 milhões em acordos coletivos junto à CBF, via Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O clube ainda tenta um novo acordo envolvendo esses planos de CNRD, mas aguarda a aprovação do órgão. E ainda tem a União, que é mais de 500 milhões que o Vasco deve aí ao governo. Então, quer dizer, o Vasco tem uma dívida dentro da recuperação judicial, mas a dívida com a União, com o governo, não tem nada a ver com a dívida da RJ, beleza? Então, não sei se o Vasco terá... E detalhe, o Vasco só está pagando isso aqui porque vendeu o Rayhan. E a gente não tem todo ano um Rayhan para vender. Se tivesse, aí sim, seria um baita de um investimento ou de um aporte. E em falar em Rayhan, vamos ouvir ele falando do Vasco. Sim, o Vasco foi muito impactante nessa trajetória, porque desde o ano passado que eu estava no Vasco, eu acho que fiz um trabalho muito bem lá, e agora que estou no Bournemouth, cheguei lá, estou fazendo um trabalho muito importante, jogando bem, e o professor viu e me deu essa oportunidade agora. E o Vasco também foi uma trajetória muito importante para mim também. Então, quer dizer, o Vasco foi o precursor dessa parada toda, e o Rayhan fala sobre o seu sonho de jogar uma Copa. Será que o Rayhan consegue, galera, jogar uma Copa do Mundo? Bom, assim que a minha internet me ajudar, a gente vai conseguir. Aí, ó. Fala, Rayhan. O maior sonho tá... Cara, acho que o maior sonho tá se realizando, que é chegar na seleção brasileira. E se Deus quiser, daqui
há 2 meses, 3 meses, vai se realizar, que vai estar jogando a Copa do Mundo, se Deus quiser. E ganhar a Copa também com a seleção brasileira, que é o maior sonho de qualquer jogador. Bom, vou ter que ver esse jogo, né, contra a França, na esperança do Ryan entrar. E, cara, em falar em esperança, parece, né, quem tinha esperança de ver o Vasco contra o Papão, lá no Mangueirão, segundo a atenção vascaínos, isso vai acontecer, porque foi definido o local. Vasco e Paysandu, jogo de ida pela Copa do Brasil, segundo a atenção vascaínos, vai acontecer no Mangueirão. E para a gente poder seguir, um outro estádio também que está confirmado para a estreia do Vasco na Sul-Americana é o... Bom, aqui, né? É melhor primeiro ler o nome do estádio para rateado. Então, o Vasco estreia contra o Barracas Central pela Copa Sul-Americana no dia 7/4, às 19 horas, no estádio Florencio Sola, casa do Banfield. Primeiro desafio fora de casa na competição continental. Então, a estreia do Vasco vai ser lá no estádio do Banfield. Vou repetir, estádio Florencio Sola. Bom, e aí eu queria saber de vocês qual das duas competições o Vasco tem que ir mais a fundo, qual competição que o Vasco, de repente, não tem que dar tanta prioridade, ou se o Vasco tem que dar prioridade a tudo, inclusive a isso aqui, né, galera? Que é a venda da SAF do Vasco da Gama. Quero saber da opinião de vocês. Agora o sol tá batendo aqui firme, ó. E aí vai ficar assim esquisito, tá? Olha lá. Eu quero saber de vocês, tá? Paradinha aí, ó. Ali, ó. Que tá para acontecer. Você é de acordo com a venda da SAF? Você não concorda? Você acha que tem que ficar na mão da política do Vasco Futebol ou não? Tá na hora da gente, né, ir para momentos melhores. A sua opinião também sobre a galera que, no caso aí, acha que o Vasco pode ser autossustentável. Será que o Vasco consegue ser autossustentável? Ou será que o Vasco realmente precisava aí de uma injeção de dinheiro novo? Você acha que essa recuperação judicial do Vasco dá para pagar antes de 10 anos? E outra coisa, o Vasco também vai ter caixa para pagar união, recuperação judicial, contratar jogadores, manter salários em dias com a receita que a gente ganha, ou de repente o Vasco aí não vai conseguir e isso vai se tornar um problema no futuro? Bom, uma coisa eu sei, as coisas estão acontecendo, mas o contrato ainda deve de ser exposto para o torcedor e nós vamos ter, como disse o Dantesco, uma melhor visão do que está sendo proposto em cima desses 2 bilhões. 1 bilhão para o futebol em 5 anos e 1 bilhão para dívidas. Lembrando que, mesmo assim, o investidor vai ter o compromisso de ter uma folha de aproximadamente 30 milhões de reais mês, tá bom? Aí seria um investimento acima de 400 milhões de reais de repente. Outra questão também é sobre a estreia do Vasco na Sul-Americana, vai ser lá no estádio do Banfield. E o Vasco enfrenta o Barracas, vai com o time titular ou vai com o time reserva? Para poder finalizar, o Vasco também enfrentando o Paysandu lá na casa do Paysandu. O que vocês acham? É uma boa, não é uma boa? Jogar no Mangueirão é perigoso? Não é? Para você que conhece mais aí o estádio e também o Paysandu, vai ser um confronto difícil ou vai dar para levar na boa? Deixa a sua opinião, estou metendo no meu pé. Mais tarde eu volto aqui lá por volta das 10 horas para poder te manter informado e debater sobre tudo isso que você ouviu aqui agora e deve de surgir outras notícias no decorrer do dia, beleza? Beijo no coração, que Papai do Céu abençoe você e a sua casa, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu fui, galera.